Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esse estudo. Bem, hoje nós iremos falar algo bastante interessante a respeito do judaísmo rabínico. Vejam só, a minha e a nossa defesa aqui em relação aos princípios de Yeshua, aonde muitos que saem do cristianismo, migram para o judaísmo, sabem que não serão aceitos em sinagogas, que têm as suas restrições, eles abrem comunidades e ali pregam um judaísmo copista do que é evidente hoje. E quando você vai ver, vai analisar quem é aquele indivíduo que supostamente aonde as pessoas acham que é um rabino, que é um roche, que é um líder, que é um morer, que é um professor, e quando você vai puxar a ficha, ele é um ex-evangélico, ele é um ex-cristão. E ao longo do tempo, muitos desses que saem do cristianismo e abrem suas comunidades judaicas, que é nada mais nada menos do que uma judeulatria, para disfarçar e por motivados pela ganância, eles se enfeitam, eles se vestem de judeus, né? Deixam barba crescer, deixam peote, aquelas costelinhas no cabelo aqui, eles deixam crescer enroladinhos, se vestem de preto. Então, justamente para enganar, esse é o motivo, eu falo com todas as palavras, porque ninguém pode roubar uma identidade de um povo que vem desde o nascimento. Eu não sou judeu desde o nascimento, eu não sou judeu. Judeu pertence à genealogia de Erudá, de Judá. Né? Eu posso ser que seja israelita, filho de Yosef, da tribo de Efraim. Por quê? Porque ela se misturou entre as nações. Provavelmente. Mas isso, eu não posso me apegar a isso, porque o que vai fazer-me conquistar o eterno é os meus bons atos. Mas, infelizmente, as pessoas roubam, na sua maioria, a identidade desses e começam a pregoar um judaísmo que é recente. Um judaísmo que, eu digo recente e não menos, muito mais de que 100 anos, tá? Mas eu digo recente porque Yeshua, ele é muito mais antigo. O judaísmo rabínico, ele é depois de Yeshua. O judaísmo de Yeshua, a qual ele priorizou a mudança interior, ele é mais antigo, muito mais antigo. Então eu estou falando isso porque infelizmente nós temos um grande número de gente que se afasta de Yeshua, que se afasta da igreja, que migram para o judaísmo e se transvertem de judeus, né? Mudam suas fisionomias, até suas falas. Até suas falas. Eles falam como se fosse de Israel, né? E um neófito, um leigo, uma pessoa ignorante, quando chega num ambiente desse, diz, pô, aquele ali é um rabino. Olha a barba dele, olha os peotes, olha a roupa, o camarada, olha o jeito dele. Mas quando você vai ver, ele é um ex-evangélico. Eu já disse,
quando você for visitar um lugar desses, pergunte o histórico daquela pessoa. Puxe a ficha dela. Se ela for ex isso, ex aquilo, ex assado, meu amigo, cai fora, porque não se pode roubar uma identidade que tem identidade genealógica, histórica, não se pode. E Erudá, ele nunca abandonou a casa de seu pai. Apesar deles estarem com os olhos vedados pelo Eterno para que eles não enxerguem Yeshua, e é por isso que Paulo foi categoricamente bem em suas palavras, onde ele diz: e por causa do tropeço deles, nós entramos. Até por causa do tropeço dele, nós entramos. Mas a gente vê um número aí de pessoas que querem roubar a identidade daquilo que não lhes pertence. Então, aí você fica vendo, poxa, quem entende de história, quem entende de assuntos acadêmicos, né, que estuda profundamente, que não se deixa levar por sofisma, por palavras eloquentes de bajuladores. Então, se você não se deixa, você vai ser muito difícil ser preso por esse sistema. Mas se você é ignorante, e é por isso que nós decidimos fazer este vídeo em áudio, para que você entenda, para que você compreenda e você compartilhe esse vídeo para que muitos não venham cair nessa cilada desses cães gulosos, porque são cães, nada mais do que cães. Puxe o histórico, pessoal. Puxe o histórico deles. Puxe, não vá se enfiando e dando dinheiro e dando ajuda e fazendo isso e fazendo aquilo. Não faça isso. Não faça isso. Observe, entenda, compreenda e cai fora se você viu que realmente é uma pessoa. A primeira manifestação é essa. Ele é ex isso, ex aquilo, e de uma hora para outra ele está vestido de judeu. Então já está errado. E ele se declara judeu. Eu já vi em postagem aí, em vários lugares, a pessoa era ex-pastor, ex-cristão. Aí alguém comenta alguma coisa, ele diz: mas nós judeus, meu amigo, você não é. E vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então, resumindo, tomem bastante cuidado e vamos analisar o estudo que eu estou trazendo aqui para que você tire as suas conclusões. Não acredita em mim. O que manda é resultado. Resultado é o que manda. Então preste bastante atenção. Eu vou citar aqui alguns livros para que você entenda. Eu tenho aqui os 3 livros mais antigos do judaísmo tradicional, do judaísmo ortodoxo, no judaísmo. Então eu tenho aqui os 3 livros mais antigos. Eu vou ler uma parte do o farisaísmo e o judaísmo rabínico. Eu vou ler que isso está no livro do judaísmo nazareno, né, a qual o seu escritor é o Tzadok Ben-Deria. Eu aconselho que você adquira este livro. Toda a renda deste livro vai ser doado para uma instituição, né, a qual nós conhecemos o trabalho excelentíssimo do Tzadok Ben-Deria. Então adquira e estude. Tem muita coisa importante, muita coisa extraordinária que vai libertar você dessa prisão religiosa que você vive. Então, preste bastante atenção. Eu vou primeiro ler, tá? Eu vou primeiro ler. Não é muito grande. Vamos fazer uma comparação. E aí, nós vamos ler
algumas datas de alguns livros que eu tenho aqui do judaísmo antigo, quando eles foram escritos, e nós vamos entender e fazer uma análise de quem é o mais antigo. Vamos lá. Existem vários outros paralelos entre as instruções de Yeshua e o farisaísmo, bem como com o sucessor deste, o judaísmo rabínico. Veja que antes havia o farisaísmo. Ele era contemporâneo a Yeshua. E após a destruição do segundo templo, após a morte de Yeshua, surgiu o judaísmo rabínico. Vamos ler. Importa registrar que o judaísmo rabínico e as lições de seus mestres são posteriores a Yeshua. Porém, derivam diretamente do judaísmo farisaico e de suas tradições, o que permite mapear o pensamento dos fariseus contemporâneos de Yeshua. Vamos ver a análise abaixo. Farisaísmo e o judaísmo rabínico. Veja, está escrito em Vaikra Rabá 19, diz o seguinte: se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir o Yud, que é a menor letra da Torá, eles não seriam bem-sucedidos. Em Shemot Rabá 6.1 diz o seguinte: nenhuma letra da Torá jamais será abolida. Yeshua, não pensem que vinha abolir a Torá ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iudo e um traço da Torá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Mateus capítulo 5, 17, 18. Mais uma vez, todo aquele que perdoar as suas retaliações tem perdoado todos os seus pecados. Yeshua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14. Disse Hillel: sejam discípulos de Aharon, amando a paz e perseguindo a paz, amando as pessoas e as trazendo para perto da Torá. Avot, Miravot 1:12. Disse Yeshua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Elohim. Mateus 5:9. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Yohanan 20:13-34. Na medida em que o homem mede, lhe medirão. Sanhedrin 2b. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versículo 2. Se alguém buscar te fazer o mal, fará bem em orar por ele. Testamento de Yosef 18:2. Não é o estudo o principal, mas sim a prática. Eles falam, Avot 1:17. Isso, judaísmo, que eu estou falando, judaísmo rabínico, tá, gente? Uma junção de farisaísmo e judaísmo rabínico. Eles falam, remova o cisco do teu olho. Ele retruca, remova a trave do seu próprio olho. Talmud Bavá Batrá 15b. Viste dentre teus dias animais e aves que possuem criadores, e eis que se alimentam esses seres e não vivem em sofrimento. E eu, que fui criado para me utilizar da criação, não terei minhas necessidades, pois saciadas, e não serei livrados da aflição. Talmud Bavli Kiddushin 82a. Yeshua: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Porque você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que a elas? Judaísmo rabínico. O Shabat foi entregue em suas mãos, e não vocês na mão deles. Yeshua, o Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Yohanan Marcos 2:27. Judaísmo farisaico e judaísmo rabínico diz o seguinte: um homem que tem boas obras e ensina muita Torá, a quem ele se assemelha, ao homem que constrói pedras embaixo e depois tijolos, e vindo muitas águas, indo de encontro a elas, não as mudam de lugar. E um homem que não tem boas obras e estuda a Torá, a quem ele se assemelha, a um homem que construiu inicialmente com tijolos e depois colocou as pedras, e vindo então muitas águas correntes, de repente as despedaça. Avot de Rabi Natan 24. Yeshua, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24, 27. Judaísmo farisaico. Pode-se suspender a lei do Shabat para salvar a vida humana? Yomã 85a. Yeshua, e perguntou-lhe, é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Marcos 3, 4. Judaísmo rabínico ou farisaico. Todo aquele que humilha a si próprio por causa da palavra da Torá neste mundo será engrandecido no mundo vindouro. E todo aquele que se coloca como um servo por causa das palavras da Torá neste mundo será feito livre no mundo vindouro. Talmud Bavli Bavá Metzia 85b. Yeshua, porque o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Judaísmo farisaico. Aquele que é misericordioso para com os outros receberá misericórdia do céu. Talmud Sabat 15b. Bem-aventurado, Yeshua, os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus 5, 7. Farisaísmo. Todo aquele que olha para o menor dedo de uma mulher é como se olhasse para a vergonha dela. Talmud Bavli Shabbat 64b. Yeshua, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. Quando certos incautos percebem semelhança acima apontada, chegam a dizer que Yeshua copiou as lições dos rabinos. Não! Yeshua viveu antes da maioria dos rabinos do Talmud, e esta obra somente foi escrita por completo séculos depois dos Ketuvim Netzarim, escritos nazareno, atualmente chamado Novo Testamento. Em resultado, a equação estaria invertida. Os rabinos copiaram os ensinos de Yeshua. A bem da verdade, não creram que houve um plágio das aulas de Yeshua. Os paralelos expostos sugerem que há uma fonte comum entre o magistério do Mashiach e do judaísmo farisaico rabínico, aniquilando o mito cristão de que Yeshua praticou e fundou uma religião destinada da judaica.
É impossível estudar e entender as aulas de Yeshua sem levar em conta os pressupostos históricos, religiosos e sociais subjacentes, todos encetando para Yeshua HaMashiach como mestre do judaísmo do período do segundo tempo. Em suma, tanto Yeshua como os rabinos pertenceram à religião judaica, e por consequente é natural que existam certas afinidades nos ensinos. Bem, aqui está uma nota, né, de que o Tzadok Ben-Der colocou. Veja que existe uma igualdade nos dizeres a respeito do amor, a respeito da essência, do princípio. Só que nós devemos entender que os ensinos do Talmud, ou os ensinos dos livros mais antigos, a qual eu tenho aqui, que vou falar para vocês daqui a pouco, é que havia aparentemente algo comum entre os dizeres de Yeshua e os dizeres dos rabinos, do farisaísmo. Então, nota-se claramente de que os escritos do judaísmo rabínicos, a qual ele se refere do Talmud, do Zohar, do Barri, do Yetzirah, do livro do Esplendor, que é o Zohar, são muito recentes. Os ensinamentos de Yeshua são bem mais antigos, digamos assim. E dá para se notar claramente de que eles copiaram Yeshua. Tanto é que o livro do Zohar tem uma semelhança muito grande com o livro de Geliana, do Apocalipse, o livro do Barri, do Yetzirah. Agora vamos ler aqui, eu tirei isso aqui da editora Sefer, né, a qual ela dá uma explicação clara sobre o Talmud. Eu vou ler, tá? É pequeno também o texto, só para você ter uma ideia para enfatizar mais ainda. A lei judaica se baseia nos ensinamentos transmitidos diretamente por Elohim a Moshe no Monte Sinai sobre duas formas, uma escrita, e que veio a constituir o Pentateuco, e a outra oral, dada também por Moshe aos sábios daquela geração, que por suas vezes transmitiram às gerações subsequentes sem a existência de um registro escrito. Com a destruição do segundo templo, veja só o que eles estão falando, e a resultante dispersão do povo judeu na diáspora, os rabinos sentiram a necessidade de registrar as tradições orais de forma escrita, para que estas não se perdessem, graças ao trabalho de Jonaitas, Tanaim, tendo como expoente o rei, o rabino Judá Ha-Nassi. Tal tarefa foi levada a cabo por volta do século II da Era Comum, ou seja, depois de Yeshua, no século II, depois de 200 anos, é que foram escrito o chamado Talmud. Vamos entender, da Era Comum, constituindo assim a Mishnah. A Mishnah, esta por sua vez foi exaustivamente estudada nas academias de Jerusalém e da Babilônia pelos diversos amoraitas, Amoraim. E nos séculos seguintes, dois corpos de comentário da Mishnah, denominados Gemará, foram redigidos, um na Palestina e outro na Babilônia. O conjunto da Mishnah e Gemará constitui o Talmud, que é a Mishnah, e a Gemará constitui-se o Talmud, que, por sua vez, de acordo com o local na qual a Gemará foi criada, denominada Talmud de Jerusalém ou Talmud babilônico. Como na Babilônia, o ambiente era mais profícuo para o estudo, dado a melhor situação econômica e maior estabilidade política. O Talmud babilônico, concluído por volta do século do século VI, é mais elaborado que o Talmud de Jerusalém. Entenderam? Então,
No século II, eles começaram a escrever. No século VI, surgiu o Talmud babilônico. Aí ele vai falar dos outros, mas só para a gente ter uma ideia a respeito de datas. Então o Talmud ele veio depois de Yeshua, depois dos nossos Talmidim, nossos rabinos, Paulo, Shaul, Kefas, Pedro, Tiago, Hatzadik, Yaakov. Agora vamos ler um dos livros também antigos, a qual está aqui nas minhas mãos, que é sobre o Zohar, diz o seguinte. A discussão sobre a autoria do Zohar passou por diversas fases, desde a sua divulgação oral e por escritos fragmentados no final do século XIII, na região de Costela, Espanha. Ariel Ben-Sion refere-se a duas teses majoritárias dos presentes em seu tempo. 1930. A primeira até hoje consagrada no meio religioso tradicional e amplamente difundida. Atribui a sua autoria a Shimon Ben Yochai. Encontrei na revista Marachá um artigo que, apoiado em estudos dos autores conhecidos e consistente, detalha uma linhagem significativa de teste de antiguidade. O Sefer Zohar, o livro do esplendor, é considerado a espinha dorsal da Kabbalah. Veja, os Nistarim, os ocultos, os primeiros cabalistas, preservaram zelosamente esse ensinamento, transmitindo oralmente às gerações seguintes. Marachá P. 58. No século II, eles começaram a transmitir oralmente. Porém, a dominação romana da Palestina... Cadê? A dominação romana da Palestina teria ameaçado com a sua proibição ao estudo da Torá e perseguições aos judeus, e sobrevivência da transmissão da Torá oral, para que seus ensinamentos não se perdessem. Começaram a ser compiladas e escrito o Talmud, os Midrashim e aquele que é considerado um dos maiores homens santos da tradição judaica, Rabi Shimon Ben Yochai. Teria cabido a instrução da parte mística. Apenas por porção da Zohar teria sido então transcrita por um de seus alunos, Rabi Abba. O restante teria continuado a ser transmitido oralmente pelos discípulos de Rabi Shimon por 1000 anos. O manuscrito teria ficado escondido até a vinda do momento propício à sua divulgação no século XIII. Então, no século XIII veio a sua divulgação. Esse é o livro do Zohar. Agora nós temos um outro livro, que é chamado o livro do Barri, o livro da iluminação, escrito por Ariel Kaplan, quer dizer, comentários, introdução, e comentários de Ariel Kaplan, atribuído a Rabbi Nehumia Ben Hakana. Vamos ver quando que ele foi escrito. O Barri é um dos mais antigos textos cabalísticos, tradicionalmente atribuído pela Kabbalah. O rabino Nehumia Ben Hakana, um sábio talmúdico do século I. Alguns cabalistas consideraram este os mais antigos textos cabalísticos já escritos. Ele não foi publicado senão em 1776, antes do Zohar. Então o livro do Barri é antes do Zohar, tá? De acordo com o livro, o qual eu tenho aqui todos. Um outro livro bem antigo é o livro do Yetzirah. Yetzirah é um livro bastante antigo. Vamos ler aonde ele foi, qual data ele foi escrito. A mais antiga fonte, o que o Sefer Yetzirah é atribuído, refere-se ao patriarca Avraham, já próximo do século X. Sandia Gaon afirma que os antigos diziam que Abraão escreveu.
Então, após o século X é que ele foi escrito. Vejam, isso tudo depois de Yeshua. Todos esses livros, sem falar esses são os mais antigos, a qual eu citei o Talmud, de acordo com a fonte da editora Sef. Você pode consultar, coloque no Google quando que o Talmud foi escrito. A Sef, que é uma editora judaica, né? E eles vão lá mostrar para vocês. E tem também os livros a qual eu citei, a qual eu tenho, né? Muitos livros antigos. E todos eles, como eu disse desde do começo do vídeo, é que são recentes. Recente, assim, modo de falar, né? São recentes. E os ensinos de Yeshua são mais antigos. Os ensinos de Yeshua são mais antigos. Aí você faz um paralelo. Você faz uma comparação. O que a Torá ensinou? O amor. Tanto é que está escrito: ame seu próximo como a ti mesmo na Torá. Então, e ela dita muitas regras a respeito com o nosso próximo. E depois vem o Taná, que é os escritos, né, dos profetas, dos reis, que, né, estiveram na época de Israel, a distribuição das tribos, e assim sucessivamente. Os profetas, todos os ensinos do Taná estão em harmonia com a Brit Hadashah, que é os escritos nazarenos, os Ketuvim Netzarim. E veja, todos eles priorizaram o amor. Todos eles priorizavam o amor. E Yeshua veio justamente para quebrar esse dito que eles tinham como base a preocupação apenas do exterior. Então eu me preocupava apenas com o exterior. Tanto é que Yeshua condenou várias práticas do farisaísmo. O Yeshua disse: vocês andam com um tzitzit arrastando no chão. E vocês fazem longas orações para se justificarem para os homens. Então, Yeshua condenou certas práticas. Por quê? Porque eles estavam preocupados apenas em demonstrar um nível de santidade exteriormente e não interiormente, que é o mais difícil. Então, você trazendo todo este contexto para os nossos dias atuais, não mudou. Não mudou. Veja, se você é judeu e está na sua comunidade, Baruch Hashem, você que está na sua comunidade e está buscando o eterno ser uma melhor pessoa, Baruch Hashem, vai chegar o momento que todos vão ter que ver Yeshua. Todos vão ter que ver o Mashiach. Mas você, que foi criado no âmbito idólatra, no âmbito de idolatria, no ambiente de prostituição, no ambiente fora da cachiruta, comia lavagem, comia coisas nojentas, carne de porco, camarão, caranguejo, lagosta, arraia, tubarão. Você comia preá, lebre. Tudo que a Torá proibia, você fazia. Você foi criado desde o seu nascimento neste âmbito errado, excluído da cachiruta, excluído dos princípios que a Torá estabelece. Aí, do nada, você se decepciona, se frustra na igreja por causa de um pastor, por causa de alguém. Sempre tem a culpa de pessoas, de terceiros, mas você nunca é o culpado. E aí você entra na internet e descobre lá judaísmo. E existe um convite muito grande escrito: venha você, uma maneira que eu estou falando, desculpe, mas é realidade, venha você, seu trouxa,
fazer parte e seja um judeu. Veja, gente, analise. Como eu disse, o Eterno, ele é maravilhoso. O Eterno, ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento. E por que que tem muita gente que, infelizmente, se deixam ser enganadas? Se deixam. Eu aconselho a você tomar bastante cuidado. Tome bastante cuidado. Muitos estão se promovendo em nome de uma identidade. Muitos, eu já falei há um tempo atrás, há 10 anos atrás, praticamente, eu vou chutar 15 anos atrás, há 15 anos atrás você não via pastor falando de judaísmo, você não via ninguém da igreja falando de judeu. Pelo contrário, você ouvia eles falando, ó, judeu foi o que matou Jesus, o judeu que matou Jesus. Por quê? Por causa do dogma e do ensino herético de João Calvino, de Martim Lutero. Então, isso a reforma protestante pegou e abraçou e saiu disseminando esse ensino imbecil para muita gente. Então as pessoas pegavam. E as igrejas evangélicas são as filhas da igreja católica junto com a igreja protestante. E aí houve-se novamente o dito, como disse Hitler, eu não sei se isso é verdade, mas dizem que é. Ele disse, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Então, pelo pastor ficar falando que o judeu matou Jesus, as pessoas não estavam nem aí para o judaísmo. Agora inverteu. Os pastores e as igrejas estão vendo que o povo está acordando, que as pessoas estão saindo das igrejas. Então o que eles fizeram? Vamos migrar para o judaísmo. E saiu o judaísmo messiânico, saiu o judaísmo nazareno, saiu isso. Vamos ver se eles aceitam a gente. Só que nesse meio, muitos que são ex-pastores, que vão para o judaísmo messiânico, que continuaram com o judaísmo messiânico, só que por um tempo eles mudaram e agora eles não sabem nem o que eles são mais. Eles não sabem nem o que eles são. Mas eles querem aparecer e aparentar que são judeus. Vestindo-se de preto, deixando a barba crescer e deixando as costeletas do cabelo crescer, virando os cachinhos. E aí você vê uma verdadeira palhaçada que está acontecendo. Isso é uma palhaçada, uma aberração da natureza, pessoal. Nós temos que ser quem nós somos. Você tem que se colocar no seu lugar. Você não tem identidade, eu tenho. Você tem identidade agora, né? Não estou falando dessa identidade, estou falando da identidade genealógica. Você não tem. Eu não tenho, ninguém tem. Nosso Brasil tem 500 e poucos anos aí, gente. Ele é recente, ele é pequeno. Nós somos frutos da Igreja Católica. A primeira sinagoga a ser, a ser inaugurada aqui no Brasil foi em Pernambuco. A primeira sinagoga foi em Pernambuco. Em Pernambuco. Então, era muito difícil o próprio judeu se assimilar ou ter relações com outros povos. Era muito difícil. Primeiro porque eles estavam vindo expulsos. Eles estavam passando por uma perseguição muito grande através da Igreja Católica. Então, eles não iriam se juntar a outros povos, de maneira nenhuma. Então, por isso estabeleceu-se a primeira sinagoga lá em Pernambuco. E é muito pouco, nós somos frutos de portugueses. Então, e muitos aqui também, a maioria das pessoas a qual eu conheço, pergunto para elas, você conheceu o seu avô? Não conheci, não sei nem quem é. Entendeu? E muitos desses que se diz judeus, você pergunta, você conheceu o seu avô? Ele fala, não sei quem é, nem meu pai eu sei.
E aí quer ser judeu, gente. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu já falei, se você for, e for um que está perdido por aí, o Eterno vai te achar. E isso, se você se colocar temente a Ele. Porque senão, você pode ser judeu, você pode ser o que for, vai pagar pelos seus erros. Por isso que Paulo fala, não há judeu, não há grego e não há gentio. Não há ninguém. Todos são iguais diante do Eterno. Então eu fiz esse vídeo aí para você entender, para você compreender. Só que, como eu vejo, né, a maioria aí dos vídeos que tem um ensino sadio, um ensino que realmente vem agradar o Eterno e que venha fazer as pessoas terem consciência de uma mudança interior, a qual nem todo mundo quer mudar, não estão nem aí, não querem saber, não compartilha, né? Não compartilha, não ajuda as outras pessoas, porque os interesses internos é o que está alimentando ela, os desejos internos, a vaidade, a luxúria, né? A heresia, a distorção da palavra. Eu conheci muitas pessoas que estavam comigo, viviam comigo, comiam comigo, bebiam comigo, deitavam comigo. Nós compartilhávamos a mesma mesa. Mas dentro delas havia um sentimento de inveja, de intriga, de discórdia, de desunião. E em vez de mudarem, não mudaram, cultivaram, foram alimentando. O combustível era o que não fazia elas cessarem de colocar. Esse combustível de sempre alimentar aquilo mal. E hoje onde estão? Sem destino, sem direção, perdidos e carregando uma marca, porque aonde for vai estar com aquela marca, aonde elas estiverem a marca vai andar com ela, porque ninguém pode fazer nada contra o seu próximo, e no dia que fizer, Yeshua nunca, o Eterno nunca, por isso ele disse, se você não perdoares, né? E ele também não vai perdoar. E é isso. Então, eu aconselho a você mudar, a se entregar ao Eterno, fazer por hoje. Tá bom? Que o Eterno abençoe vocês grandiosamente. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.